Miséria. Quão pior ela pode ser? É dependência que castiga e assola, para uma carreira de falta e nunca o conforto. Que palavra que se encontra na vida de cada que a vira farta? É a pior de todas elas. Faz com que as lágrimas caiam no desconforto, o sono some pelo espaço mortal, o sol se pondo por mais um dia cruel. Se não dependesse dela, voaria, distanciava-me para nunca mais vê-la. Ela é muito cruel. Ela me castiga, me mastiga em seus dentes que cortam, como uma navalha afiada, ávida de mulheres. Que miséria é a dependência, que corações desencanta, esperando sempre um dia melhor. Esse poema é da irmã Cremilda. Cadê a irmã Cremilda? Está ali, ó. Se vocês quiserem, tem o livro dela. E muito jóia. Parabéns, viu, irmã? Muito bom. Vamos continuar. Concorde com a Trindade. Alô, alô, alô. Concorde com a Trindade. Nossa forma de governar está errada. A autoridade deve emanar do serviço. Disse Jesus: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, arrependimento é concordar com a Trindade. Entre as coisas que precisamos concordar com a Trindade é que a nossa forma de governar está errada. Que a autoridade para nós, seguidores de Jesus, emana do serviço. Tem autoridade quem serve. Eu sei que isso não se parece nada com muito do que a gente está vendo na igreja moderna, inclusive porque na igreja moderna as pessoas, antes você tinha os nomes das denominações na frente, agora você tem o nome da denominação e o fundador. Em alguns outros você tem o nome da denominação, o nome do campo e o nome do líder do campo. E a foto. Essa autoridade não vem de Jesus. Esse tipo de governo não é cristão. Pode ser o que for. O sujeito pode dizer de si mesmo o que ele quiser. Não é cristão. Pode dizer o que ele quiser. Não tem problema. Nem estou julgando que ele está mal intencionado, não é nada disso. Só estou dizendo da forma. A forma não é cristã. A forma cristã é o serviço. O serviço. Essa é a ideia. Outra coisa, vocês se lembram que os apóstolos foram acionados quando as mulheres helênicas foram preteridas na distribuição de alimentos. E qual foi o exemplo que os apóstolos deram? Eles cederam espaço. Eles disseram: olha, a gente não tem como cuidar disso porque a gente tem de cuidar da oração e da palavra. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ceder espaço. Provavelmente deve ter sido a única realidade naquele pedaço de história em que uma comunidade feminina foi ouvida
em primeiro lugar, em que as reivindicações dessa comunidade foram reconhecidas como justas, e a essa comunidade foi reconhecido a prerrogativa de eleger os seus próprios representantes, portanto, participar da direção da igreja, para que a igreja não incorresse no pecado da discriminação. É extraordinário isso. É extraordinário. E os apóstolos não se fizeram de rogados. Eles disseram: vamos deixar os diáconos cuidarem disso. Agora, o que isso significava? Que antes desse momento, as pessoas levavam todas as ofertas e entregavam na mão dos diáconos, da mão dos apóstolos, como o texto diz, aos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam. Agora, os apóstolos estavam delegando este poder aos diáconos eleitos pelo povo. De agora em diante, são eles que vão administrar as ofertas. Em outras palavras, os apóstolos estavam abrindo mão de poder. Por quê? Porque o princípio de autoridade nas Escrituras Sagradas é o serviço. Como os apóstolos não podiam mais prestar esse serviço, eles não podiam mais deter esse poder. Como eles não podiam mais prestar esse serviço, eles não podiam deter esse poder. Esse é o princípio cristão. Esse é o princípio cristão. Então a forma de governo é baseada no serviço. E uma sociedade influenciada pela fé cristã é uma sociedade onde a autoridade realmente emana daqueles que serão servidos. Senão, a gente cai no paganismo. O paganismo é que entende que há pessoas que podem se tornar senhores de outras. A fé cristã só acredita em serviço. A autoridade emana de serviço. É simples assim. Então, nós precisamos nos arrepender. E precisamos que a nossa nação se arrependa. Esses dias, um moço da revista Época veio me perguntar como nós evangélicos vamos contribuir para a ética na nação. Aí eu disse: bom, vamos fazer vários cortes aqui. E aí eu vou dizer para você que contribuição cada tipo de evangélico vai dar. Porque tem um tipo de evangélico que trabalha até aqui, tem um outro que trabalha até mais, e tem um outro que trabalha todo o espectro. Então o campo evangélico é um campo amplo, está fragmentado. E aí, essa questão de ética é uma questão que está também tão fragmentada quanto o campo, dentro do nosso campo de ação. Então, por quê? Porque dentre nós tem muita gente que não governa a partir do serviço. Não governa a partir do serviço. Tem comunidades que passam de pai para filho. Isso aqui não é monarquia. Não é? E aí o pessoal fala assim: não, mas é uma teocracia e Deus é que escolheu.
Olha, então eu sempre falo assim, então você é muito melhor do que os apóstolos, porque os apóstolos mandaram fazer eleição. Então você é muito melhor que os apóstolos. Você está muito mais perto de Deus do que Pedro, do que João, do que Mateus. Você é bom, cara, você é o máximo. Porque os apóstolos disseram, elejam. Eles iam de lugar em lugar, promovendo a eleição de presbíteros, acreditando que Deus fala através do povo. Por quê? Porque a autoridade no reino de Deus emana do serviço. Não emana da conquista do poder por qualquer meio, seja ele qual for. Alguma coisa nós perdemos aqui. Então você está vendo como o arrependimento vai longe? Agora, o problema todo é que no Brasil nós enfrentamos a cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura de coronéis. Então o que impera no Brasil é o coronelismo. E o coronelismo no Brasil, ele é sustentado pelo sistema eleitoral. Não foi uma coisa, né? Foi um monte, né? É isso mesmo. Obrigado, querido. O sistema eleitoral brasileiro privilegia o coronelismo, porque é um sistema proporcional. Então, o sistema proporcional é um sistema onde você vota em quem aparece, não em quem você conhece. Então, está tendo eleições aqui em São Paulo, teve recentemente. Em tese, eu não sei quantos milhões de eleitores tem em São Paulo, mas, em tese, um vereador, um candidato a vereador na cidade de São Paulo, poderia receber todos os milhões de votos válidos da cidade de São Paulo. Em tese, ele poderia. Porque o voto não é distrital, o voto é proporcional, então, em tese, ele poderia receber. Mas o que isso significa? Isso significa que ele teria de aparecer muito. Para ele aparecer muito, ele tem de ter muito dinheiro. E aí, ele tem de ser financiado por alguém. E o sistema eleitoral proporcional, como é o nosso, é um sistema que privilegia coronéis. Os coronéis que financiam e os coronéis que se elegem. Enfim, no Brasil nós temos eleições, mas ainda não temos democracia na acepção do termo. Isso precisa ir muito mais longe. Agora, quem devia denunciar esse tipo de abuso? A igreja, pela sua forma de viver. Mas aí o sujeito vai para as nossas reuniões e descobre que nós sofremos o mesmo tipo de abuso. Ainda mais depois que os camaradas inventaram que eles são ungidos. O único ser ungido é Jesus. A palavra Cristo significa o ungido. Se alguém mais quiser ter o título de Cristo, que suba à cruz e ressuscite ao terceiro dia. Se o sujeito não vai subir à cruz e não ressuscitar ao terceiro dia, então ele não pode se autodenominar Cristo. Ele não é ungido. Quem é ungido é Cristo. Todos nós estamos debaixo da unção de Cristo. E debaixo da unção de Cristo, cada um de nós cumpre a sua função no reino. E a cada um de nós é dado graça proporcional à necessidade que temos para cumprir a nossa função. É assim que funciona.
E aí o pessoal diz: você não pode tocar no ungido do Senhor. Você não pode tocar em nenhum irmão. Eu não posso tocar em nenhum irmão, nenhuma irmã. Da onde é que o pessoal tirou essa loucura? Não pode tocar em nenhum irmão. Aí o camarada faz, pinta e borda, e aí você diz: olha, vamos ter de dar um jeito nisso aqui, irmão. Não, é ungido do Senhor. Que ungido do Senhor, meu filho? Ungido do Senhor é Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Todos os demais estão na mesma linha. Ninguém pode cruzar a fronteira. Ninguém pode cruzar a fronteira. Ninguém. Não importa quem ele seja. Ele é um servo de Deus, está debaixo da unção, precisa de ajuda, vamos ajudar o sujeito. E não é nós estamos tocando no ungido, nós não estamos tocando em Jesus. Ninguém aqui está dizendo vamos desbancar Jesus. Ninguém, imagina, Jesus. Então, nós precisamos perceber até onde vai nos levar o nosso arrependimento, se nós realmente decidirmos que vamos concordar com a Trindade. O problema todo é que a gente chama Jesus de Senhor, mas o Senhor virou só pronome de tratamento. Não pode, irmãos, não pode. Quando a gente erra, a gente aceita que errou, pede perdão, começa de novo. Todos nós erramos. Todos nós erramos. A fé cristã não é a fé de quem acerta sempre. É a fé de quem se arrepende sempre. Ponto. Isso aqui não é uma monarquia. Entre nós, Jesus Cristo reina, nós todos prestamos serviço. Então essa é a questão que está posta. Então quando a gente fala em arrependimento, a gente está falando de tudo isso, de se submeter à vontade da Trindade em todos os níveis. Em todos os níveis. Por isso nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, vocês não podem fazer nada. Então, para que a gente possa ter esse nível de concordância com a Trindade, nós precisamos do nosso Salvador. Precisamos que Ele nos salve dos enganos que nós mesmos elegemos para nós. Que Ele nos salve dos enganos que nós mesmos elegemos em nós. Em nós. Que Ele nos salve da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Que Ele nos ajude a perceber que somos fruto do seu sacrifício. Se Ele não tivesse sacrificado, não teria como a Trindade dizer: haja luz. Nós somos fruto do sacrifício. E nosso papel, quando a gente concorda com a Trindade, o que nós estamos fazendo é honrando o sacrifício. Honrando o sacrifício do Cordeiro. É isso que nós estamos fazendo. Senão, a gente perde
o contato com a vontade da Trindade. Porque aí a gente está fazendo o que dá na cabeça. Então, cuidado com isso. Se eu, para ser ouvido, quando falo em nome do Senhor, preciso me encher de títulos e preciso explicar quão ungido eu sou, é porque eu sou uma pessoa que você não deve ouvir mesmo. Porque a autoridade quem dá é o Espírito Santo. Se você recebeu uma função, o Senhor lhe dará graça suficiente para exercer a função. Ponto. Terminou de exercer a sua função, vai jogar bola com os irmãos. Vai tomar café com a turma. Vai pular amarelinha com as crianças. Vai se misturar com o povo de Deus. Porque isso é tudo que nós somos e graças a Deus somos tudo isso, o povo de Deus. Vai brincar com os amigos. Cuidado com esse negócio. Eu me lembro que eu estava entrando num lugar e aí uma irmã se aproximou de mim. E o pastor, eu assisti não sei o que lá do irmão e tal. Aí veio um outro camarada tirar a irmã de perto de mim porque eu era o pastor que ia não sei o que lá. Eu falei, ô irmão, tem alguma coisa errada aqui, a irmã está falando comigo. Não, pastor, o senhor precisa entender. Pois isso mesmo, eu já entendi, a irmã está querendo falar comigo. Então, eu estou entendendo que o irmão tem horário, etc. Mas, irmão, fica tranquilo. Eu terminando de falar com o irmão aqui, eu vou cuidar do que o irmão está precisando que eu cuide. Fica tranquilo, não se preocupe não. Entendeu? Agora o cara trata você como se você, ou tenta tratar você como se você fosse um artista e tratar os filhos de Deus como se fosse essa gente. Que essa gente, xará, os caras custaram o sangue de Cristo. Que essa gente ficou louco. O que deu na cabeça desse povo? Não, pastor, preciso saber essa gente. O que é essa gente, meu filho? Você tá brincando comigo. Você está falando daquele camarada que se só ele existisse no mundo, Jesus vinha buscar? Que é essa gente? Estamos falando de plateia de futebol aqui? Então percebe, nós não podemos perder a dimensão do Salvador, nos salvando de nós mesmos o tempo todo e da tentação que o diabo joga sobre tudo e sobre todos para transformar tudo em espetáculo e todo mundo em gente mais especial do que os outros. Não é que você não é especial, é que nós somos igualmente especiais. Nós somos igualmente especiais. A minha oração vale tanto quanto a sua. E vice-versa. Jesus, quando fala comigo e com você, chama a mim e a você com o mesmo nível de intimidade. Ou você pensa que tem uns caras que Jesus chama com uma intimidade maior, que é o preferido dele. Jesus não tem preferidos porque ama todos com a mesma intensidade. Alguém está vendendo isso no meio da igreja. Esse negócio vem do inferno. O diabo é que queria ser especial. Ele que disse, eu vou subir ao monte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo.
Ele queria ser especial. Todos nós somos igualmente especiais. Se só existisse você na terra, Jesus vinha morrer por você. Ponto. Se só existisse eu, ele vinha morrer por mim. Alguém está vendendo a ideia de que há diferenças entre cristãos. Não há. Não diante do Senhor. A única diferença que há entre cristãos depende de cada cristão, não depende do Senhor. Que é assim, tem irmãos que buscam o Senhor muito mais do que eu. E é isso. Mas isso não tem a ver com o Senhor, tem a ver comigo. Não altera o amor do Senhor por nós. Se a gente não perceber isso, nós não vamos concordar com a Trindade. A igreja de Jesus não é um império particular de ninguém. Os apóstolos, quando viram que as mulheres estavam sendo preteridas, cederam espaço. Nós não temos como prestar esse serviço, elejam quem pode prestar esse serviço, de agora em diante eles controlam isso. O que os apóstolos estão fazendo? Estão abrindo mão do controle. E olha, nenhum de nós é maior do que os apóstolos que andaram com Jesus e que carregaram o primeiro século da igreja nas costas. Pode ter certeza disso. E eles cederam espaço. E eles pediram perdão. E eles foram corrigidos. E se corrigiram mutuamente. Essa é a verdade. Está nas Escrituras Sagradas. Então a gente precisa aprender que nós temos de nos unir, mantermos-nos unidos ao Senhor Jesus para Ele nos salvar das mentiras que nós falamos a nós mesmos, das coisas que nós estamos tentando vender sobre nós mesmos e que não são verdadeiras. Todos nós somos meros pecadores, lavados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus que habita em mim é exatamente do mesmo tamanho do Espírito de Deus que habita em você. Ele não veio mais na minha vida e menos na sua. Nós somos irmãos. Quando termina a minha função aqui, eu vou tomar café com você. E você comigo, nós somos irmãos, nós vamos cantar juntos, nós vamos celebrar juntos, nós vamos brincar, nós vamos festejar Jesus. Quando a gente se encontrar de novo, se for a minha vez de falar, eu venho e falo. Terminei de falar, separo o meu lugar na festa porque eu estou entrando para o baile. Isso está ficando um absurdo, um absurdo. Nós não podemos conviver com isso. Não podemos. Isso avilta o sacrifício de Jesus Cristo. Nós não podemos conviver com isso. Por quê? Porque nós somos ramos. A vida é da videira verdadeira. A vida é da videira verdadeira. Então eu ouvi um irmão dizendo uma vez: hoje à noite eu vou passar para quem buscar a minha unção.
Eu fiquei pensando, você ficou doido. Ficou doido que eu quero Assunção? Ficou louco. Eu quero a unção do Cordeiro. Assunção. Gente, não caiam nessa esparrela. Sai desse negócio. Isso não é dizer que os irmãos não são gente boa. Não é isso, eles estão equivocados. Se você puder, diga para o irmão que ele está equivocado. Provavelmente não poderá, mas se você puder. Entendeu? De onde se originou essa lá de Davi? De onde se originou essa coisa da unção aí? É por causa do fato de que o pessoal lê o Antigo Testamento sem o filtro do Novo. E aí lê lá a unção disso, a unção daquilo. Esses dias eu estava falando, o irmão me mandou uma carta dizendo, mas é a unção do Senhor. Isso foi no Antigo Testamento, né, irmão? Então se tem no Antigo Testamento, tem no Novo. Eu disse, irmão, mas só que no Antigo Testamento o Espírito Santo ficava do lado de fora. Por isso que o cara tinha que ser ungido, porque o Espírito Santo não estava nele. Estava do lado de fora. Se você quiser isso, é só você conversar com o Espírito Santo, ele sai. Fala para ele, Espírito Santo, eu quero aquela unção de fora. Ele sai. Bom, não sei se ele vai ungir você de fora, uma vez que agora ele pode contar com um montão de gente que tem ele do lado de dentro. Para que ele precisa de um cara que só pode ter ele do lado de fora? Mas tudo bem, se você não está feliz, você fala com ele e ele sai. E aí você volta para antes da cruz. E se vira, filho. Se vira. Você volta para antes da cruz e se vira. Porque eu não posso fazer nada por você. Você está fora da cruz, eu não posso nem interceder por você direito. Porque como é que eu vou interceder para você se reconverter? Como é que eu faço? Está vendo que nível, que absurdo que a gente chegou? É a falta da leitura das Escrituras. É a falta da leitura das Escrituras. Então o irmão lê lá o Antigo Testamento e ele sobe no púlpito e manda a brasa do Antigo Testamento, sem passar pelo filtro do Novo. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil pregar no Antigo Testamento do que pregar no Novo. Que hoje ali virou uma salada. Uns passam pelo Velho, vem pelo Novo, vai para Apocalipse, e vem unção de touro e gado, unção de lagartixa. Na verdade, falo que já. Então, a palavra unção, né, até perguntei para o irmão esses dias, né? Estamos debaixo da unção apostólica agora, né? Eu falei, mas define para mim a palavra unção. Né? Uns são, outros não são. Deve ser isso. Unção. E assim, sob a unção apostólica está toda a igreja de Cristo, porque toda a igreja de Cristo é apostólica. Esse é o ponto. Entendeu? Está na base do fundamento que os apóstolos e os profetas deram. Todos nós estamos. É um jardim, né? É uma floricultura. Então, tá vendo? Vai assim. É bom saber porque a Bíblia diz que é para quebrar o vaso, né? Claro, o que quiser. Então, a videira é Jesus. Nós somos os ramos, a seiva passa por nós, mas não é nossa.
A vida passa por nós, mas não é nossa. E os frutos que a gente dá são os frutos da videira. Entendeu? O Nilfran, na última vez que nós nos encontramos, ele me falou um negócio muito jóia. Que a lógica a lógica do enxerto na Bíblia é diferente da lógica do enxerto na agricultura. Que a lógica do enxerto na agricultura é assim: você está com uma árvore ruim, você enxerta um montão de coisa para melhorar a árvore ruim. E aí o Nilfran me chamou a atenção para isso, de que no Novo Testamento a árvore é boa, os ramos é que são ruins. E aí é o único lugar em que o ramo é infiltrado na árvore boa para o ramo ficar bom. Não é a árvore central que está sendo arrumada, são os ramos, que estavam todos mortos. Então a glória é de quem? Da videira verdadeira, que reparte a sua vida com a gente. E não tem ramo melhor do que o outro. Porque os ramos que não dão fruto, o pai corta e lança fora, então eles não estão mais aqui. E todo ramo que dá fruto, o pai poda. Então todo mundo passa pelo mesmo processo. Então quando o camarada diz que ele é um super ungido, ele está falando do quê? Entendeu? Cuidado com isso. Essas coisas não concordam com a Trindade. Nós precisamos concordar com a Trindade. Precisamos concordar com a Trindade nas várias ações da Trindade. Por isso nós precisamos de um Salvador. O Salvador nos salva do inferno, mas também salva-nos de nós mesmos. Ele não só nos tira do inferno, como ele tira o inferno de dentro de nós. Porque essas coisas de querer ser mais do que é do inferno. Isso é o Lúcifer. Entendeu? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós todos precisamos, a igreja precisa se arrepender. Os nossos líderes precisam se arrepender. Concordar com a Trindade que a honra e a glória é só do Cordeiro. Concorde com a Trindade para que os nossos pecados sejam perdoados, cancelados. É interessante, porque a palavra de Atos do Pedro foi: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ponto. Isso é verdade para todos nós. O que você recebeu foi o Espírito Santo. O que eu recebi foi o Espírito Santo. O que o Nelsinho recebeu é o Espírito Santo. O Nelsinho tem a função dele no reino, eu tenho a minha função no reino, cada um de vocês tem a sua função no reino, e sobre nós e em nós está o mesmo Espírito. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. É isso. Eu nem gosto da palavra líder, porque essa palavra não é bíblica.
A palavra bíblica é apacentador. A palavra bíblica é evangelista. A palavra bíblica é profeta. A palavra bíblica é mestre. A palavra bíblica é missionário. E é só prestador de serviço para aperfeiçoamento dos santos, para que todos nós cumpramos o nosso papel. E alguém pensa assim, o camarada fala, olha, o Ari, ele é um cara que está sendo usado por Deus para aperfeiçoar os santos. Ele é um cara especial. Mentira! Tem outros caras sendo usados para me aperfeiçoar. Eu estou na mesma festa. Eu estou na mesma festa. Ou você acha que o Senhor pegou, me aperfeiçoou, disse, agora temos aqui o homem que Deus sonhou, o grande missionário. Nada! O Espírito Santo disse, meu filho, você está cheio de problema, vou usar você para abençoar pessoas e vou usar pessoas para abençoar você, e nós vamos resolver isso no meio da festa, porque eu tenho trabalho para fazer, vai tu mesmo. É assim, filho, você vai tropeçar, outro irmão vai te ajudar, você vai ajudar outros irmãos, porque sabe qual é a regra aqui no reino, filho? Mutualidade. Mutualidade. Nós carregamos as cargas uns dos outros. Então, filho, você vai abençoar e vai ser abençoado. Irmãos vão ser abençoados quando você estiver cumprindo a sua função, e você vai ser abençoado quando outros irmãos estiverem cumprindo a função dele. Quando outros irmãos estiverem dizendo coisas para você. Uma vez, uma revista do Rio de Janeiro me mandou escrever o nome de uma pessoa que tivesse me influenciado. Aí eu mandei a resposta e alistei umas 30 pessoas, mais ou menos, ou mais. Aí a pessoa devolveu e falou, não, pastor, o senhor tinha de escolher um só. Assim, porque o senhor... Eu falei, filho, você não entendeu. Você não entendeu. Esses 30 aqui são os que estão vivos na minha memória, tem muito mais. Você acha que eu aprendi como? Quem você acha que me ensinou essas coisas? Alguém gastou tempo comigo, filho. Com o irmão fulano de tal, eu aprendi isso. Com a irmã Beltrana, eu aprendi aquilo. Se eles não tivessem passado, eu não saberia. Eu não saberia. Sabe por quê, filho? Porque o Espírito Santo não tem franco atirador. Entendeu? Não tem aquele negócio que os americanos gostam, que é o sujeito que se faz por si mesmo. No reino de Deus, minha irmã, não tem isso. Ninguém vai entrar na presença do Cordeiro batendo no peito, dizendo, eu me fiz. Todo mundo que entrar diante do Cordeiro batendo no peito será para pedir perdão e dizendo, minha culpa, minha máxima culpa. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus. Isso não existe, minha irmã. Você está pedindo para eu escolher um? Você está achando que isso aqui é o quê? Isso aqui é o reino. Eu aprendi com um montão de gente gastou tempo comigo, um montão de gente sentou-se comigo, respondeu as minhas dúvidas, um montão de gente orou por mim, um montão de gente me ajudou quando viu que eu estava em dificuldades, quando viu que eu estava num caminho equivocado, um montão, irmã. Eu só pus aqui aqueles que a minha memória tem vivos ainda, porque sabe como é que é, né, irmã? A gente vai ficando velho, e a cabeça vai ficando também, a minha memória vai sumindo. Mas eu ainda tenho pelo menos umas 30 pessoas
que eu sou capaz de dizer, se elas não tivessem passado, eu não saberia isso. Eu sei isso porque elas me ensinaram. Agora, vocês estão procurando cristãos que não foram ensinados? Não tem isso em lugar nenhum, irmão. Não tem isso em lugar nenhum. Você percebe a loucura que isso virou? Quer dizer, não pode, gente. A gente é perdoado porque se arrependeu, porque concordou com a Trindade, porque alguém disse pra gente, você está errado. E a gente disse, ih, Jesus, pisei na bola. E Jesus diz, bom, e aí, você concorda comigo que essa foi uma furada feia? Sim, senhor. Você já entendeu por que eu digo não para isso? Sim, senhor. Então você está perdoado. Vamos começar de novo. Aí eu fui para frente, porque a beleza de ser crente é que crente até quando cai para frente. Essa é beleza. Senão, irmãos, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder. Esse negócio vai ficar horrível. Não pode. Nós somos irmãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Estamos na mesma festa. Aleluia! Estamos na mesma festa. Senão, nós nem sei o que dizer, de tanta angústia que me dá um negócio desse. E aí nós recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é que nos dá condições de viver sob acordo com a Trindade. Sob a Trindade. Agora, quem concordou com a Trindade? Concordou com a Trindade quem mudou de vida. Por isso o texto diz, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Foi o que disse João. Quando a gente concorda com a Trindade, a gente muda. É simples, não é? É óbvio, né? É como você está dirigindo um carro, você para pedir informação e o cara diz, não, você está indo para o lugar errado, você tem de fazer o retorno. Se você concorda com o cara, o que você faz? O retorno. É simples. Entendeu? Senão fica igual aquela história que um pregador que veio pregar na CEPAL há uns anos atrás contou de um jovem que na China, que soube que tinha estourado a guerra na fronteira norte do país, e ele era o melhor espadachim, o melhor arqueiro, tinha o melhor cavalo, a melhor armadura. Aí ele disse para o pai, pai, eu sou o melhor arqueiro, eu tenho o melhor cavalo, eu tenho a melhor armadura, eu sou o melhor espadachim, eu vou lutar pelo meu povo. Pegou o cavalo maravilhoso e saiu desabalado da carreira. Só parou para dar água para o bichinho. E aí quando ele parou, tinha um ancião sentado à beira do poço, e ele disse assim, o senhor vai também lutar pelo nosso país, porque estourou uma guerra lá na fronteira norte, e eu estou indo, porque o senhor pode não saber quem eu sou, mas eu sou o melhor espadachim, eu sou o melhor arqueiro, eu tenho a melhor armadura, eu tenho o melhor cavalo, eu sou o melhor soldado, eu vou lutar pelo nosso país, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o ancião disse, não, de fato eu não sei tudo isso, também não sou nada disso, mas eu sei uma coisa, que se você não souber, tudo que você é não adianta. Aí o jovem, como? O que o senhor sabe que eu não sei, que se eu não souber, nada disso adianta? Que o norte é para lá e você está indo para cá.
Você está indo para o sul, o norte é lá, ó. Percebe? Quando você concorda com a Trindade, você muda de vida. Você se submete à Trindade e diz, o senhor está certo. O senhor está certo. Está tudo errado aqui, eu me submeto. E aí o Espírito começa a trabalhar. É assim que ele faz. Ele sempre contou com a força dele, não com a nossa. Não é? A melhor coisa que uma criança faz quando precisa mamar é deixar a mamãe pegá-la, né? Não é? Senão não vai dar, né? Não me toca, não me toca, você vai morrer de fome. Tem que deixar eu segurar você. Então essa é tudo que Deus está pedindo a nós. Ele não está dizendo se flagelem, como meu amigo. Meu amigo dizia, não, a gente tem de rastejar. Eu dizia, querido, isso é obra. Ele dizia, não, eu sou reformado, nós não acreditamos em obra. Mas tudo que você está falando é obra, rapaz. Você está dizendo que eu tenho de me rastejar, isso é obra. Eu me rendo, eu baixo a cabeça e digo, perdão, Senhor. Faz a tua obra, guia-me pelo caminho direito. É isso. Então, isso que a Trindade está trabalhando conosco. Agora, lembre-se que arrepender-se é um negócio que pode ser complicado. Nós temos esse texto de Hebreus 6, 4, 8, que é o texto mais difícil sobre arrependimento que tem na Bíblia. Eu queria fugir dele, mas o Espírito Santo falou, você vai falar de arrependimento ou do quê? Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que é de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Uau! Esse texto é bravo. Eu não sei explicar esse texto. Esse texto é bravo. Um grupo de irmãos diz que esse texto só se aplica aos que passaram perto, mas não entraram porque não eram eleitos, porque os eleitos perseveram até o fim. Outro grupo de irmãos diz que não, que é possível mesmo chegar, entrar e depois sair. Eu não sei qual das duas correntes está certa. Mas uma coisa que esse texto me diz é: arrepender-se é um privilégio. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Poder pedir perdão é um privilégio. Não brinca com isso. Para mim é isso que esse texto diz.
Porque um outro texto diz que o Jacó, por exemplo, tentou, Esaú tentou e não conseguiu. Ele buscou ocasião de arrependimento e não achou mais. Ele tinha vendido o direito de primogenitura por um prato de lentilha e depois ele foi buscar arrependimento e não achou mais ocasião de arrependimento. Então esses textos dizem para a gente o seguinte: gente, não tem privilégio maior do que poder chegar para o Pai, confessar os seus pecados e ser perdoado. Não brinca com isso. Vamos levar isso a sério. É um privilégio, gente. É um privilégio conquistado pelo Cordeiro na cruz. O Cordeiro na cruz conquistou o perdão da Trindade para nós. Não brinca com isso. Eu não sei qual das duas correntes está certo. É claro que eu tenho a minha preferência, mas eu nem vou dizer a minha preferência, porque de fato, não é isso que conta. O que conta é que arrependimento é coisa séria. Não é uma gangorra. É uma coisa do coração. Senhor, eu concordo com o Senhor. Muda o que tiver de mudar. Não é você que vai mudar mesmo, porque não há força suficiente em nós para isso. Mas não é uma coisa para a gente brincar. Às vezes a gente encontra cristão que faz aquele tipo de brincadeira: qualquer coisa Deus perdoa. O autor de Hebreus diz que não. Que chega um dia que Deus diz: ok, você não quer mesmo, né? Eu não sei qual é o limite, e essa aqui não é uma palavra para pôr medo na gente. Essa é uma palavra para dizer para a gente: não abusa de um privilégio. Por que abusar de um privilégio? Por quê? O privilégio de ser perdoado pelo Cordeiro, pela Trindade, por causa do sangue do Cordeiro, por que vamos abusar disso? Não abusa desse privilégio. Quando pedir perdão, pediu perdão mesmo. E o Espírito Santo há de nos abençoar. Quando o Senhor recebe um pedido de perdão, Ele não só perdoa, como Ele transforma a gente. Ele tem um pacto conosco. Ele tem uma aliança com a gente. E a gente vai crescendo de arrependimento em arrependimento. O Espírito Santo vai mostrando para a gente do que mais a gente tem, em que áreas mais a gente tem de concordar com Ele. E a gente vai crescendo. Havia coisas no começo da nossa vida cristã que a gente não sabia que o Espírito Santo queria. Depois a gente vai aprendendo. É de glória em glória e de arrependimento em arrependimento. Agora, a única chance da igreja é se arrepender. É concordar com a Trindade.
E nós todos temos de ir por esse caminho. E quando a gente perceber que a coisa não está do jeito da Trindade, a gente vai lá e conversa com a Trindade por meio do Filho. Mas conversa para ser mudado. E quando a gente encontrar coisas que não tem nada a ver com o jeito da Trindade, se a gente pode ajudar o irmão ou a irmã a perceber, ótimo. A gente tem de ir lá e ajudar. Mas se a gente não pode, não se associa. Não se associa. Ora pelo irmão, pela irmã, coloca-o sempre na presença do Senhor, mas não se associa. Eu sei que hoje tem uma igreja onde as pessoas estão muito mais preocupadas com a bênção que vão receber do que com a bênção que podem ser. Mas o caminho da Trindade não é a gente se ocupar com a bênção que vai receber, mas com a bênção que a gente pode ser. E isso vai nos fazer gente mais parecidas com Jesus. Isso vai salvar a gente. Isso vai salvar a gente. Isso vai nos levar a ter vitória sobre as nossas fraquezas. Uma coisa que eu queria dizer para você é que o fato de você ter se arrependido de uma determinada fraqueza ou de um determinado erro não significa que no dia seguinte você não cairá mais nele. Pode ser que você caia. Você não sabe quanto você já está amarrado por aquilo. Mas, se você continuar nos pés do Cordeiro, dizendo que não aceita viver desse jeito, Ele vai libertar você. Os irmãos da prosperidade, não é? Eles dizem assim: não aceite essa vida medíocre, esse carro de 5 anos de idade, não é? Então eu vou dizer para você a mesma coisa: não aceite ser um cristão medíocre. O Espírito que habita em você pode fazer você ser cada dia mais parecido com Jesus. Não aceite. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos tropeços. Se eu fosse alistar aqui para vocês todas as vezes que eu já tropecei, todas as vezes que eu falhei, ia ficar vergonhoso. Mas eu também posso testemunhar das tantas vezes que o Espírito Santo foi me dando vitória sobre coisas que eu achei que nunca venceria. E um dia eu levantava como se aquelas coisas nunca tivessem existido na minha vida. Porque é assim que o Espírito faz. Ele só diz para você: não desista. Não saia da sombra da cruz. Não desista. Continue dizendo, porque o Senhor não sonega o seu espírito. Foi isso que Jesus disse. Bate, busca. A porta vai se abrir. Você vai achar. Porque se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo. Para quê?
para lhes dar toda a vitória que vocês precisam no dia a dia. Vitória pessoal, como ser humano. Não é vitória em relação ao salário, em relação ao carro novo, à casa nova. É vitória pessoal. Ser mais parecido com Jesus. Não aceite nada menos do que isso. O Espírito Santo vai ajudar você, porque o Senhor não sonega o seu espírito. Agora, todos nós viemos do inferno, cheios de marcas. E se nós saímos do inferno de uma pancada só, porque a gente nasce de novo imediatamente a gente é regenerado, tem tempo para o inferno sair da gente. Porque nós aprendemos a ser gente do jeito errado. E aí o Espírito Santo vai mostrando as coisas com as quais precisamos concordar com a Trindade. E à medida que a gente vai concordando que a Trindade está certa, a gente vai abrindo espaço para o Espírito trabalhar. E uma hora você vai acordar e aquilo que antes atormentava você, você nem vai saber mais explicar o que era. Porque você se arrependeu e o Espírito Santo salvou você. O Espírito Santo transformou você, trouxe você mais perto da imagem de Jesus. Você ficou mais parecido com a glória do Senhor. Esse é o caminho cristão. Agora, não desista. Não desista e concorde sempre com a Trindade. Quando eu erro, quando você erra, a única bobagem que a gente não pode fazer é tentar racionalizar. Errei, pequei. Daqui você vai para frente. Se você tentar racionalizar, é para trás que você vai. Não racionalize. Por uma razão simples. Não há entre nós ninguém que não seja pecador. Não há entre nós ninguém que não esteja sendo salvo pelo Cordeiro. Não há. E o exemplo que você dá não é que você acerta sempre, é que você não desiste nunca de estar na presença do Senhor até que Ele triunfe na sua vida. É esse o exemplo que você dá. Quando Paulo disse que ele era imitador de Cristo, ele não estava dizendo que ele era perfeito. Ele estava dizendo que ele não desistia jamais de ir naquela direção e que o Senhor haveria de levá-lo até lá. E esse é o nosso caminho. Então, coisas que ontem eram um tormento na sua vida, amanhã serão apenas coisas do passado, que o Senhor venceu. Portanto, o arrependimento é o caminho da glória. É só isso. É por isso que a fé cristã é maravilhosa. Porque a fé cristã diz, se você concordar com a Trindade muda você. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor. Continua glorificando o Teu nome na nossa vida e tratando-nos, mudando-nos
para que o Senhor possa ver o fruto do teu árduo trabalho. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Privilégio. Muito bom estar com os irmãos e irmãs.